Bem-vindos à quarta temporada do ODR Podcast, o podcast do Observatório do Regionalismo, que traz especialistas, professores e profissionais para discutir diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. O meu nome é Jaqueline Arantes, sou cientista social com foco em política internacional e pesquisadora do ODR, do Observatório do Regionalismo. Também sou membro do GICD, Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Cultura e Desenvolvimento, onde exploramos as complexas interações entre esses campos. Tenho o prazer de ser a apresentadora deste episódio da quarta temporada do DR Podcast, em que conversaremos com os autores dos artigos publicados nas revistas Pensamento Próprio, CRIS, e na Revista Brasileira de Política Internacional, RBPI. No programa de hoje, vamos mergulhar no cerne do Mercosul e desvendar os impactos das mudanças políticas na trajetória do bloco. Para nos guiar nessa investigação, teremos o privilégio de receber a professora André Leite, um dos autores do artigo Regionalismo e Ideologia, avaliando o impacto de mudanças presidenciais na evolução do Mercosul, que saiu na revista Pensamento Próprio da Cris. O artigo discute a história do bloco e o impacto que diferentes administrações presidenciais tiveram sobre ele. O artigo também fornece uma estrutura teórica para entender a relação entre a ideologia presidencial e o regionalismo. Agora eu vou apresentar para vocês quem é o professor André Leite, que estará conosco nesse ODR Podcast. Ele é pós-doutorando da Unesp, doutor em Ciência Política e Sociais pela Universidade de Bolonha, título reconhecido no Brasil pela Unesp, mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação do Santiago Dantas e bacharel em Relações Internacionais pela PUC São Paulo. É pesquisador do Observatório do Regionalismo do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais, e seus estudos cobrem análise de política externa e regionalismo na América Latina nos séculos 20 e 21. Muito obrigada, professor André. É uma honra tê-lo conosco nesse episódio do ODR Podcast. A primeira pergunta que eu faço para você, André, é a seguinte: o artigo de vocês aborda um tema crucial, a relação entre a ideologia dos presidentes e a evolução do Mercosul. Você poderia, por favor, contextualizar a importância dessa relação e por que ela é tão complexa? Claro, obrigado pela pergunta e também aproveito para agradecer pela oportunidade de gravar aqui o podcast com o Observatório de Regionalismo. O artigo, ele surgiu justamente para lidar com essa questão regionalismo e ideologia. A gente sempre vê nos estudos sobre o Mercosul, ao longo de sua história, desde a década da fundação, na década de 90 até a atualidade, que o Mercosul passa por ciclos, tanto nas suas fases de integração, em como foi variando, talvez a gente pode dividir em três grandes períodos, ali a fase inicial da década de 90, mais orientada à flexibilização comercial e com uma institucionalidade mais rasa. No começo do século XXI, ali os primeiros 10, 15 anos, é um período que o Mercosul amplia o seu recorte temático, então novas categorias são incluídas, para além das questões econômicas, comerciais, tópicos como meio ambiente, educação, segurança, energia, infraestrutura, redução de assimetrias, passam a compor o repertório temático, a agenda do Mercosul. E com isso também acompanha uma institucionalidade mais forte, mais robusta para responder a essas novas demandas. E mais ou menos de 2015 para cá, a gente pode considerar que vive uma terceira fase do Mercosul, onde muito do que foi feito nessa segunda fase foi desmontado, tanto em termos de instituições quanto de agendas. E isso a gente tende a relacionar com a ideologia dos presidentes, dos governos que compõem o Mercosul. O porquê disso? O Mercosul ele é um bloco marcadamente intergovernamental, ou seja, não existem instituições supranacionais que consigam estabelecer políticas acima dos estados, é sempre baseado na vontade de cada um dos membros. E isso quando a gente pensa em dois fatores que se somam. Um é a questão de que a gente está falando de países presidencialistas, onde os presidentes têm um considerável poder. Então, muito da política externa de cada um dos seus membros, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela e Bolívia também seus períodos em que foram membro,
a gente percebe que os presidentes são figuras centrais para compor a diplomacia, para compor a política externa desses países. Então, a variação que a gente tem nos governos vai apontar também para essas mudanças. Muda o governo, muda o presidente, e isso vai afetar também a política que é dada para o Mercosul. Então, as mudanças que a gente vai tendo nos presidentes, nas presidências dos países, elas tendem a serem acompanhadas por ciclos também ideológicos, e isso se reflete no desenho do Mercosul. A gente consegue rastrear ali uma certa convergência nas alternâncias entre esquerda e direita em todos os países do bloco. Ali, pela década de 90, a gente viu governos majoritariamente à direita, nos anos 2000, governos à esquerda, e nos anos 2015 em diante, governos à direita. A importância que isso dá também para o bloco é uma segunda característica que eu adiciono. É um bloco não apenas com características intergovernamentais, mas é um bloco que demanda consenso para todas as suas decisões. Então, obrigatoriamente, a gente precisa ter uma convergência de opiniões, desde as decisões mais simples que o Mercosul toma, até as decisões mais complexas, estratégicas para longo prazo. Então, quando a gente percebe que o Mercosul ele é dependente dos estados e os estados dos seus presidentes, e que sem isso o bloco não consegue avançar, é importante entender como que as mudanças dos governos, dos presidentes, afeta as fases de regionalismo, as fases do Mercosul. E com isso eu não quero defender a ideia de que só a supranacionalidade é o caminho para que o Mercosul consiga avançar. Pelo contrário, o Mercosul ele avançou bastante em outros períodos, mesmo com toda essa estrutura. Mas a questão é que, especialmente no período recente, a gente vê a ausência de um plano conjunto, comum entre os Estados-partes para pensar o Mercosul a longo prazo. Então, ter uma estratégia que sobreviva a essas variações de governo. Essas variações, elas tendem a ser explicadas por boa parte da literatura como algo que dificulta para que o Mercosul avance. E especialmente no período contemporâneo, a gente ouve falar muito de crise do Mercosul. Isso pelos diferentes lados, tanto pelos setores mais liberais, no sentido econômico, de que vão criticar o Mercosul, de que ele não está entregando liberalização comercial, não está entregando assinaturas de acordos de livre comércio extra-regionais, mas também por outros setores que criticam o desmonte que houve das instituições político-institucionais, das agendas mais amplas do Mercosul. Então, todo esse cenário de crise foi o que motivou o artigo. A gente quis entender qual é a crise que existe no Mercosul. Todo o Mercosul está sendo atingido ao mesmo tempo, ou são elementos específicos do bloco que estão sendo afetados por essa crise? A ideia de elementos eu acho que é importante porque a gente está falando de um processo regional que é multidimensional. O Mercosul ele não é só livre comércio, não é só educação, não é só energia. O Mercosul ele é um bloco que, ao longo dos seus mais de 30 anos, construiu várias agendas, vários temas, e justamente ao ser um processo tão complexo, as explicações para a situação, para a conjuntura do Mercosul, também precisam ser complexas. Até que a gente precisa definir qual que é o conceito de integração, qual que é o conceito de regionalismo que está sendo pautado, porque como é um assunto que é divisivo, as pessoas podem ter diferentes opiniões e diferentes entendimentos do que é regionalismo, do que é integração regional, e isso vai se refletir em quais são as prioridades que são dadas, quais são os entendimentos do que é uma crise do Mercosul. E nessa relação que você muito bem explana, né, do que é o regionalismo, o que se entende sobre isso está muito conectado à questão de ideologias que você tanto fala sobre o seu artigo. O artigo menciona diferentes ideologias que influenciam as políticas do Mercosul. Então, como que essas ideologias e como elas se manifestam nessas decisões do bloco, André?
Se a gente seguir pela divisão mais clássica que existe a respeito de ideologia, é uma perspectiva binária entre esquerda e direita, a gente tende a associar a direita como o grupo que vai defender um regionalismo que seja mais leve, mais raso, e que foque principalmente em questões de livre comércio, ou seja, os processos regionais eles seriam pontes, mecanismos para conseguir projetar o país na economia mundial, ou seja, para se inserir em um mercado ampliado com maior competitividade. Essa é a perspectiva clássica que existe a respeito da direita, a respeito do regionalismo. Por outro lado, a esquerda, ela tende a associar os processos de integração com uma perspectiva mais ampla para além do comércio. São mecanismos que podem fortalecer o desenvolvimento do país e da região como um todo, com outras ferramentas para além da liberalização comercial. Então, a oportunidade que tem de se conectar com os vizinhos é entender de que se compõe uma região única, ou seja, são com esses países com os quais se faz fronteira, quais são os vizinhos, e isso, a participar de instituições comuns, de ter uma maior transparência de informações, de coordenação de políticas, garante uma estabilidade para a região, uma maior segurança, mas também abre um leque de possibilidades para que se consiga coordenar algumas atividades, como, por exemplo, fornecimento energético, circulação de pessoas, a livre circulação de pessoas, sem restrição de fronteiras, uma agenda ambiental, uma agenda cultural, social, que seja comum. E dentro dessa agenda mais ampla, é importante salientar a construção de uma identidade, de uma cidadania regional. Isso a gente conseguiu ver no Mercosul, principalmente nos anos 2000, com iniciativas que buscaram que o Mercosul fosse um processo não apenas no nível de governos ou no nível de atores privados econômicos, mas que se construísse o sentimento de pertencimento à região do Mercosul. Isso, alguns exemplos que a gente pode ter, é a construção de um parlamento do Mercosul, onde haveria um maior espaço da participação social através de deputados que fossem eleitos por suas próprias populações, ou seja, que as pessoas estivessem engajadas no que o Mercosul faz e tivessem um poder decisório para escolher seus representantes nesse nível. Outros mecanismos que teve foram por exemplo, fórum de consulta a governos subnacionais, entre outros mecanismos de participação social do Mercosul que fossem além dos governos federais de cada um dos países. Então, de uma maneira simplista, de uma maneira básica, essas são as duas principais agendas que se tem a respeito do Mercosul, dividindo entre direita e esquerda, e a gente consegue ver elementos dessas agendas desde a década de 90 até atualmente, nos anos 2020. Mas isso não cria períodos ou governos que são estanques. Sempre há um debate, há uma divergência entre os governos, porque mesmo entre governos que são todos de esquerda ou todos de direita, podem haver algumas variações no entendimento do Mercosul, dadas as realidades nacionais, dada a participação que cada país tem no sistema internacional, mas também a gente tem períodos onde há uma divergência, um governo de esquerda em um país, governo de direita em outro país. A gente vê isso atualmente, por exemplo, nos últimos anos entre o Brasil e a Argentina, houve ciclos ideológicos distintos em cada uma das presidências, mas também cada um desses governos tem que lidar com as opiniões internas da sociedade civil e de outros atores institucionais que também têm opiniões a respeito do Mercosul. Por exemplo, uma dificuldade que o Mercosul teve lidando com os níveis internos institucionais foi a sua ampliação. Quando o Mercosul alargou para incluir a Venezuela como Estado-parte e depois para incluir a Bolívia como o sexto membro do Mercosul, a fase legislativa, ou seja,
a aprovação dessa adesão pelos parlamentares, foi um processo complicado, onde houve uma articulação com vários partidos políticos que compõem cada um dos parlamentos, e isso se mostrou um obstáculo nessa ampliação do Mercosul, ou seja, era um tema de importância regional, de importância internacional, que passava pelos atores internos, pelos atores domésticos em cada um dos países, e isso foi visto também como há diferentes opiniões entre partidos políticos dentro de cada um dos parlamentos a respeito do Mercosul, e como isso se reflete nessas dificuldades ou facilidades para avançar as agendas do bloco. André, no artigo é utilizado um estudo de caso do Brasil e da Argentina. Quais foram os impactos mais significativos das mudanças presidenciais nesses países na evolução do Mercosul? Dentro do estudo de caso a respeito da Argentina, nós optamos pelo período do presidente Maurício Macri, que foi presidente da Argentina de 2015 a 2019. A escolha por essa presidência se deu por ser um dos primeiros governos de direita que tem nessa terceira fase do Mercosul, um período que ficou conhecido como Onda Azul, ou seja, que sucedeu a Onda Rosa, que foi o período de governos de esquerda e centro-esquerda a partir dos anos 2000, e o governo de Macri, ele contrastava muito com o governo anterior, que foi o período de Néstor e Cristina Kirchner por 3 mandatos. Foram esses 3 mandatos, teve um forte avanço na integração regional sul-americana com o Mercosul, mas também com outras iniciativas, como a Unasul, e ao poder colocar esses dois governos lado a lado, o último mandato de Cristina Kirchner e o mandato de Macri, a gente conseguiu perceber como a mudança na ideologia, a mudança nos presidentes, dos governos, impactou drasticamente no Mercosul. O período em que Macri é presidente é o período em que a Argentina ela busca um maior papel de liderança no Mercosul e na América do Sul como um todo, justamente porque é um período no qual o Brasil passa por uma maior instabilidade, é o período onde tem, a partir de 2015, quando Macri é eleito, tem o segundo mandato de Dilma, que é interrompido por sua destituição, Michel Temer assume como presidente, isso gera uma crise política interna no Brasil que diminui a atenção que o governo brasileiro dá à política internacional, tende a focar maior, principalmente em questões domésticas, políticas do Brasil. Com isso, Macri aproveita essa conjuntura como uma janela de oportunidade para conseguir se projetar no cenário internacional e também utilizando ali o espaço geográfico da América do Sul e do Mercosul. E, ao mesmo tempo, o Paraguai e o Uruguai também enfrentam dificuldades para conseguir se projetar nesse contexto particular que o Mercosul vivia. Por um lado, o governo Macri, ele foca muito em desmontar o que havia sido construído no período anterior, tanto pela presidência argentina, de Néstor e Cristina Kirchner, mas também pelos outros governos que tinham exercido as lideranças nos demais países do Mercosul no período anterior. 2 casos que a gente destacou no artigo que simbolizam esse movimento de Macri para fazer o que foi chamado de reforma, de flexibilização do Mercosul, foi tanto capitanear as iniciativas pela suspensão da Venezuela. Vale lembrar que a Venezuela foi suspensa 2 vezes, em 2016, pelo não cumprimento das normas técnicas, da incorporação das normas técnicas, que estava previsto no protocolo de adesão. A Venezuela entra no Mercosul em 2012 e é suspensa em 2016, e é suspensa novamente em 2017 pelo protocolo de Ushuaia, que é o que estabelece uma cláusula democrática para os países do Mercosul. Essa segunda suspensão ocorre logo após a eleição da Assembleia Constituinte na Venezuela. E o governo Macri esteve à frente das negociações para que pudesse suspender a Venezuela, nesse período onde não havia um consenso interno entre os países Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai sobre como mediar a questão venezuelana.
o governo argentino impulsionou o debate sobre a suspensão. A suspensão dentro do Mercosul só havia acontecido uma única vez, que foi em 2012, contra o Paraguai. Então, era um mecanismo político raramente usado, e que em poucos anos foi usado 3 vezes, contra o Paraguai e 2 vezes contra a Venezuela. E a outra iniciativa que a gente destaca como uma das ações de Macri para se contrapor ao que havia sido construído nos anos anteriores, foi a suspensão das eleições diretas para o Parlamento do Mercosul, o Parlasul. O Parlasul, ele foi criado nos anos 2000, inicialmente com eleições indiretas, ou seja, os parlamentos nacionais de cada um dos países definia quem seriam os representantes de cada um dos países frente ao Parlamento do Mercosul, mas já estabelecia que haveria eleições diretas para o Parlasul. Isso se inicia no Paraguai. O Paraguai chega a realizar 3 eleições diretas para o Parlamento do Mercosul, e a Argentina também realiza uma vez eleições diretas, ou seja, os próprios cidadãos decidiam quem queriam que fossem os seus representantes no nível do Mercosul. Isso provoca um maior engajamento sobre pensar o que é o Mercosul, qual o impacto que o Mercosul tem nas suas vidas e quais são os rumos que querem que seja tomado para o bloco. No entanto, o Brasil e o Uruguai ainda não haviam aprovado os mecanismos para uma eleição direta para esse parlamento. Diante desse cenário de divisão, Paraguai e Argentina elegendo diretamente e Brasil e Uruguai não elegendo diretamente, optando pelo mecanismo de eleição indireta, há uma negociação entre os países do Mercosul, de novo, com uma importante participação da Argentina em conduzir essas negociações, para que fossem suspensas todas as eleições diretas no Paraguai e na Argentina. E isso foi uma decisão que estabelecia que só haveria novamente eleições diretas quando todos os países tivessem esse mecanismo. Ou seja, precisaria esperar que Brasil e Uruguai regulamentassem essa estratégia, esse mecanismo institucional, para que aí sim o Mercosul tivesse eleições diretas para seu parlamento. Isso foi baseado em um argumento de que o Parlasul seria uma instituição, entre aspas, inútil. É uma perspectiva muito utilitarista que o governo argentino tinha na época, de que um mecanismo de participação social, um mecanismo de representação não tinha a importância. Por um lado, vale a pena mencionar de que o Parlamento do Mercosul não tem poderes decisórios, é um órgão de caráter consultivo. E essa é a realidade na maior parte dos esquemas de integração regional ao redor do mundo. Os parlamentos regionais, que às vezes podem ter outros nomes, como assembleias, além de parlamento, usualmente não têm poderes decisórios, eles assumem sua função como um fórum de consulta, de opinião, mas que isso não exclui a sua importância de agregar diferentes vozes, diferentes correntes políticas de cada um dos países em um mesmo espaço para pensar e opinar sobre o processo de integração regional. Além disso, é um mecanismo de transparência entre as instituições, de ter acesso ao que é discutido no nível oficial e fazer essa transposição de informações para a sociedade, que no limite é a maior interessada em que a integração avance. Mas isso ocorreu em 2019, as eleições foram suspensas e desde então nenhum país tem a possibilidade de escolher diretamente os seus parlamentares para o Mercosul. Com isso, a gente vê que para que pudesse avançar uma agenda de liberalização comercial, que era o que Macri defendia, ele tinha o discurso desde a campanha de que estaria abrindo a Argentina ao mundo, estaria resgatando uma vocação argentina de se conectar com economias, principalmente do norte global e não apenas da região. Para alcançar essa agenda, foi necessário desmontar a agenda anterior, ou seja, suspender a Venezuela, que havia
havia sido um marco da ampliação do Mercosul e que levou o Mercosul para uma região geográfica onde ainda não estava presente. A gente está falando ali dos Andes e do acesso ao Caribe, está falando da inclusão de um país com fortes reservas energéticas, o que seria importante no processo de industrialização do Mercosul, mas que isso foi colocado de lado na medida em que a Venezuela era vista como um obstáculo para as negociações do Mercosul, das negociações de acordos extra-regionais do Mercosul, pensando principalmente no acordo com a União Europeia. A Venezuela, dado o seu poder de veto e dada a política externa divergente que tinha com os governos de Brasil e Argentina naquela época, era vista como um obstáculo, então foi suspensa. O Parlasul era visto também como uma instituição que seria também atrapalharia essa agenda de flexibilização, de buscar uma institucionalidade mais leve do Mercosul. Então, também foi diminuído nas suas funções, na sua composição. Isso mostra como existem diferentes opiniões a respeito do que é o Mercosul, de qual é o propósito, o objetivo do Mercosul, que era o que você tinha perguntado anteriormente sobre as ideologias a respeito do Mercosul. Por um lado, praticamente todo o governo vê o Mercosul como prioritário. É muito difícil encontrar um governo em exercício que vai dizer que o Mercosul não faz parte, não é importante da sua estratégia de política externa, da sua estratégia de comércio internacional. No entanto, o que sim existe é a variação sobre a importância que é dada para o Mercosul e o que se entende como objetivos para o Mercosul, ou seja, em que parte da política externa de cada um dos países, de cada um dos governos, o Mercosul é alocado. No caso do governo argentino, no período Macri, o Mercosul era alocado principalmente, essencialmente, como um mecanismo de inserção da Argentina na economia do norte global, ou seja, liberalização comercial e o meio para conseguir acordos de livre comércio fora da região. Quais são os principais desafios e oportunidades para a integração regional do Mercosul diante da influência das mudanças presidenciais? Eu vou aproveitar a pergunta para também trazer um dos argumentos do artigo que está na parte quantitativa, ou seja, a gente analisou todos os governos do Mercosul, desde a década de 90 até a atualidade, em cada um dos 4 países, pensando aqui nos países fundadores, a Venezuela não foi incluída nessa análise. A gente trabalhou com essa definição mínima de integração, que focava apenas em liberalização comercial. A nossa variável dependente era exportações, ou seja, o quanto cada um dos países exportava para a América do Sul. Ao fazer essa análise, a gente vê que os governos à direita promoviam maior comércio. Isso foi um resultado inesperado, apesar de a gente conhecer de que os governos, usualmente à direita, eles vão ter essa preferência pela liberalização comercial, eles tendem a ter um discurso mais favorável à integração extra região, ou seja, com países fora do Mercosul, principalmente no norte global. E o resultado apontou de que, apesar desse discurso, as principais interações comerciais que tem são justamente com o Mercosul, com a região. E isso mostra que pode haver uma dissociação entre o discurso e a prática. Enfim, para resumir em uma frase, era com os governos à direita que se ampliava o comércio com o Mercosul. Ou seja, nesse entendimento de integração limitado ao livre comércio, não haveria um impacto disruptivo com as transições de governo. Os governos à direita não necessariamente impactariam negativamente nessa dimensão de comércio. No entanto, a gente tem que lembrar de que o Mercosul não se limita apenas a questões comerciais, à liberalização comercial, ou seja, apesar de poder haver um avanço nessa questão de exportações dentro do Mercosul, boa parte das outras dimensões do Mercosul são sim impactadas por governos que assumem esse perfil disruptivo de querer desmontar o que foi construído ao longo dos anos. Essa foi o principal resultado que a gente tirou a partir do estudo de caso feito da presença de Macri.
E puxando a partir daí, dentro da sua pergunta sobre as possibilidades de convergência quando há essas mudanças no bloco, quando há mudanças entre as presidências, isso a gente pode ver especialmente nos últimos anos. Quando a gente olha para países, para governos que não colocaram o Mercosul como uma prioridade, a gente consegue identificar de que houve sim um menor fôlego para o Mercosul não foi colocado entre as pautas prioritárias desses governos, não conseguiu avançar em novos temas, pelo contrário, muitas vezes foi a ocasião para retroceder em alguns pontos. No entanto, a estrutura institucional existente do Mercosul conseguiu sobreviver a esses períodos, e isso também se pauta pelos interesses dos demais países que podem ter divergência com um membro que seja mais reticente com o Mercosul, mas que ainda assim aceitam passar por um determinado período para conseguir alcançar um futuro onde o Mercosul consiga ser resgatado. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu na cúpula do Mercosul. Todos os presidentes do Mercosul foram a Assunção para participar da cúpula, onde foi discutida. As cúpulas elas ocorrem semestralmente, então são discutidos vários temas, mas a cúpula que teve agora em julho de 2024 foi marcante porque foi um passo para a entrada da Bolívia no Mercosul. O presidente Luiz Arce entregou a ratificação da lei que promulga o protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul. Todos os presidentes estavam lá, com exceção do presidente argentino Milei. Isso foi muito criticado ao mostrar um certo desprezo da presidência argentina em relação ao Mercosul, em um momento chave onde existe uma janela de oportunidade para avançar com a integração. No entanto, os demais países estavam lá, estavam levando o Mercosul adiante, mostrando que o Mercosul existe, é uma prioridade das suas políticas externas, e apesar de ter uma resistência na Argentina neste momento, os governos são transitórios. Então, em um mandato de 4 anos, vai existir um novo presidente, e isso pode ser um momento para que o Mercosul avance novamente, mesmo que haja esses momentos de menor fôlego, onde há uma certa pausa nas atividades, o Mercosul consegue sobreviver até momentos mais oportunos. A gente viu isso também em 2016, quando houve virtualmente uma paralisia decisória dentro do Mercosul, mas que o Mercosul passou também por essa crise. E eu acho que as crises do Mercosul, as dificuldades pelas quais o bloco passa, reflete também uma força do Mercosul. O Mercosul, como a gente havia comentado no começo, todas essas instabilidades e fragmentações dentro do Mercosul podem ser causadas por essa institucionalidade que é leve, que não tem uma coordenação conjunta das suas políticas, e isso permite ter essa variação tão ampla a cada governo mudar as políticas que tem para o bloco. No entanto, é justamente essa maior flexibilidade que permite que o bloco se adapte a diferentes cenários. Então, em cenários onde há um maior foco sobre o Mercosul, o bloco ele consegue se adequar para ampliar suas agendas, ampliar suas instituições, como a gente viu nos anos 2000, mas também em períodos de maior instabilidade, consegue reduzir suas atividades e manter um mínimo de consenso que atravesse esses momentos, esperando outros cenários. Então, essa flexibilidade é uma fraqueza, mas também uma força do Mercosul que mostra a sua importância e a sua resiliência ao longo de mais de 30 anos, apesar de críticas que o governo Macri ou outros governos tenham ao Mercosul, ninguém nunca saiu do Mercosul, o Mercosul nunca foi desmontado, diferente do que ocorreu com outros processos de integração na América do Sul, na América Latina. No artigo de vocês, menciona que o Mercosul precisa superar os desafios de instabilidade política e das divergências ideológicas para se tornar um bloco mais integrado e eficaz. Mas não sugere qual modelo de integração seria mais adequado para o bloco. Que tipo de modelo de integração regional vocês consideram mais adequado para o Mercosul, considerando
as diferentes realidades políticas e econômicas dos países membros? Acho que essa é a pergunta histórica que guia o Mercosul, tanto do ponto de vista analítico, dos acadêmicos que pensam o Mercosul, mas também dos tomadores de decisão e da sociedade, de como avançar do Mercosul e de como lidar com essas divergências que pautam o bloco. E acho que para responder isso, a gente também precisa pensar qual é a definição de integração, qual é o Mercosul que nós queremos, hum, e qual o objetivo que a gente quer que o Mercosul atenda. Porque diferentes respostas do que nós queremos com o Mercosul pode significar diferentes estruturas institucionais. E mesmo com uma estrutura institucional ou outra, nós podemos alcançar diferentes objetivos. Eu não acho que exista um único objetivo para a integração, não acho que exista uma única estrutura institucional que atenda o bloco. Então, para além, obviamente, de preferências pessoais do que eu penso sobre o Mercosul e do qual seria uma estrutura institucional, eu queria também trazer um debate sobre olhar outros blocos ao redor do mundo e ver como eles têm objetivos diferentes e estruturas diferentes. Eu vou destacar dois que são os mais famosos. Primeiro, a União Europeia é um bloco que possui uma estrutura institucional que é supranacional. Ela é uma organização muito complexa, com diferentes órgãos, com diferentes poderes decisórios delegados realmente ao nível da União Europeia e não ao nível dos estados, e que é um bloco que conseguiu acomodar opiniões muito diferentes ao longo do tempo e com a participação de diferentes estados. São mais de 20 membros com realidades econômicas distintas, com realidades político-ideológicas distintas, mas que conseguiram encontrar um caminho para avançar no que foi decidido ali do que deveria ser a integração. Então, alguns tópicos que são os pilares da União Europeia que seguem persistentes, apesar de quaisquer mudanças ou crises pelas quais a União Europeia passe. Por outro lado, na outra margem do Atlântico, a gente tem o NAFTA, na América do Norte. É um bloco que possui menos membros, são 3, mas que ainda assim possuem divergências significativas em torno das suas realidades econômicas, dos seus perfis de política externa, inserção internacional, e nas próprias relações que tem entre os 3 membros, Canadá, Estados Unidos e México, mas que eles optaram desde o começo por uma estrutura muito mais reduzida, baseada essencialmente em reuniões intergovernamentais, praticamente não há um arcabouço que seja próprio do NAFTA, que seja mais robusto para pensar integração, como o que a gente vê na Europa. Por outro lado, houve uma escolha sobre qual era o caminho possível de se integrar e onde houve um acordo para avançar. E se definiu por uma área de livre comércio mais focada em questões econômicas, comerciais, de mercadorias, mesmo as questões de mobilidade de pessoas enfrentam uma resistência dentro do NAFTA, e esse foi o caminho que o NAFTA trilhou desde 94, mesmo passando por uma reforma, tanto que mudou de nome de NAFTA para USMCA, é o caminho que a América do Norte optou por seguir adiante. E ao olhar para essas duas regiões, a gente vê que há um consenso em cada uma delas sobre qual é o modelo de integração que queriam levar adiante e que foi possível acordar entre seus membros. Eu acho que o grande debate que a gente tem no Mercosul é de não ter um caminho claro para longo prazo, independente se a gente vai optar por essa definição mais minimalista de uma área de livre comércio que foque em exportações, em inserção no mercado internacional, ou se a gente vai buscar uma estrutura mais ampla que cubra outros temas para além da liberalização comercial. Esse é um debate que precisa ser articulado entre os membros,
e pensar nisso a longo prazo, porque a integração ela é difícil de acontecer e de ser avaliada de um dia para o outro. Os resultados eles tendem a ocorrer ao longo dos anos. Então, a avaliação do que pode ser considerado sucesso ou fracasso também demora um tempo. E eu acho que, ao olhar essas divergências que teve entre direita e esquerda, entre o caso específico do governo Macri, a gente vê que há diferentes entendimentos do que pode ser, do que o Mercosul pode oferecer, e com isso, a cada mudança, se busca colocar esse novo objetivo para o Mercosul, ou seja, quais são os rumos que o Mercosul vai levar. Por um lado, ninguém fala claramente que vai ser o fim do Mercosul, pelo menos não quando está no governo, ainda que esse seja o discurso de algumas campanhas políticas, mas quando estão no governo tendem a favorecer a manutenção do Mercosul. Mas a cada mudança de presidente em cada um dos países, isso leva a um reajuste em determinadas dimensões do bloco. O que a gente viu ao longo desses últimos anos, com uma ascensão de governos de direita, foi reduzir o Mercosul essencialmente para uma estrutura focada em livre comércio, apesar de manter alguns elementos do que existia anteriormente, do que foi construído ali no período dos anos 2000. E eu acho que esse é um debate importante para que a sociedade pense os rumos do Mercosul. Considerando então essa complexidade dessa relação de ideologia e regionalismo que você pautou muito bem, como vocês visualizam então o futuro do Eu Mercosul, acho que né? justamente agora, em 2024, a gente vive vários momentos importantes no Mercosul. Por um lado, a gente tem esse aspecto de que a Argentina tem uma política externa e uma política doméstica muito distinta dos demais países, e historicamente a integração sul-americana e o Mercosul se construíram a partir das relações entre Brasil e Argentina, que são os maiores países da região. É difícil de pensar que uma divergência tão grande entre os governos permita um avanço do bloco. Então, atualmente, a gente tem novamente essa divergência entre Brasil e Argentina, com o presidente argentino sendo muito mais resistente à integração com seus vizinhos. Por outro lado, a gente consegue perceber que há um interesse por parte dos demais países, pensando Paraguai, Uruguai em Brasil, em fortalecer o Mercosul, pelo menos em agendas que sejam mínimas, ou seja, que sejam consensuais para esse período. Uma delas é a própria questão da inserção internacional do Mercosul, da sua projeção como um bloco nas negociações comerciais. A questão do acordo Mercosul-União Europeia é uma pauta importante para todos esses países. A abertura de novas frentes de negociação, por exemplo, com os Emirados Árabes Unidos, mas também com o Canadá, Japão, Singapura, atendem interesses domésticos significativos em cada um desses países e também busca equilibrar uma demanda histórica do Uruguai, mas que se mostrou muito mais acentuada no governo de Lacalle Pou, que é esse interesse por acordos extra-regionais, ou seja, novamente utilizar o bloco Mercosul como um meio para se inserir na economia extra-regional. Há, sem dúvida, a questão do acordo com a China como um grande debate que fica por trás dessa agenda, mas outros países também oferecem essa possibilidade de criar acordos de livre comércio. Esse é um exemplo de um tópico que fica presente, mas também não é apenas a inserção no mercado internacional que guia as políticas externas para o Mercosul. E um terceiro aspecto que eu acho positivo no cenário atual, a Bolívia ela assinou seu protocolo para incorporar como Estado parte do Mercosul em 2012, e o processo só foi ser totalmente concluído em 2024, ou seja, 12 anos esperando pela conclusão desse processo. Obviamente, a Bolívia mudou nesse período, o Mercosul mudou, o Brasil mudou, todos os países mudaram ao longo de 12 anos. Mas ao incorporar um novo país, surgem novos debates para pensar qual é o futuro do Mercosul. A gente vai ter
um sexto membro, considerando os 4 fundadores, a Venezuela, que está suspensa, mas ainda faz parte do Mercosul, e a Bolívia, além, é claro, dos Estados associados. Ao ter esse sexto membro dentro do bloco, são novas opiniões que são trazidas para a mesa, para pensar quais são os objetivos do Mercosul, qual é a definição de Mercosul que vai ser buscada. Isso também traz um novo jogo de forças para reequilibrar os votos dentro do Mercosul, lembrando que é um bloco que demanda consenso em todas as decisões. Ter um novo Estado-parte significa ter um novo ator com poder de veto. E é um ator que pode contrabalancear a presença brasileira, sendo o Brasil um país que tem assimetrias imensas com os demais países do Mercosul. Quando a gente pensa no que alguns autores chamam de países menores, Uruguai e Paraguai, a Bolívia ela pode se alinhar a essa perspectiva de países que buscam o Mercosul também como um mecanismo de desenvolvimento interno, de desenvolvimento econômico, social, de integração no sistema internacional, algo que é distinto da realidade brasileira e argentina, que pelas suas dimensões têm capacidades de inserção internacional distintas dos países menores. Outro tópico que vai ser importante com a entrada da Bolívia é retomar os investimentos e os recursos do Mercosul. Eu falo aqui do FOSEM, que é o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, também criado nos anos 2000, mas que depois foi virtualmente paralisado a partir desse período de 2015. É um fundo gerido no nível do Mercosul, com aportes dos países parte, para que possa financiar obras de infraestrutura, ou seja, de integração física nos membros do Mercosul. Ele opera dentro de um esquema de solidariedade, ou seja, tendo em consideração as assimetrias. Os países maiores aportam maiores recursos e recebem menos, e os países menores aportam menos e podem utilizar mais recursos desse fundo. Historicamente, o Brasil aportou mais e o Paraguai foi o que mais recebeu recursos do FOSEM. A entrada da Bolívia, também pelas suas condições históricas de desenvolvimento, permite retomar esse debate se o Mercosul ele não deve reassumir esse compromisso de financiar obras, de financiar a infraestrutura, que fortalecem o desenvolvimento interno, mas também fortalecem as possibilidades de conexão entre os países, pensando em conexões de transporte, conexões de energia, de mobilidade de mercadorias, de pessoas. Tudo isso importa quando a gente pensa na ampliação do Mercosul. São mais realidades que vão compor o bloco, é um bloco que se torna cada vez mais complexo, mas que também ganha mais legitimidade para se assumir como um bloco importante no sul global e no sistema internacional como um todo. O Mercosul, que surgiu em 1991, prova ao longo do tempo que se mantém de forma robusta, tanto na América Latina, mas também no cenário internacional, e segue ampliando o número dos seus membros, também os temas que compõem o bloco. Nosso episódio chegou ao fim. Se você quiser ler o artigo completo, ele está disponível na página desse episódio do ODR Podcast, no site do Observatório do Regionalismo. Agradecemos todos que nos escutaram pelo Spotify, Google Podcast ou nos assistiram pelo canal do YouTube. Se você quiser ver mais dos nossos conteúdos, acesse nosso site observatorio.repre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e receber em primeira mão as novidades, eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn e no Instagram. Até o próximo episódio.